pessoal aqui. Certo. Café com Raskolnikov. Entre carros, sinais, calçadas, bosques, nós anzávamos por madrugadas nitentes, descendo a colina da velha igreja, vencendo as curvas de meu bairro e o chão de pedras do seu, rebentando as fibras do silêncio com nossos risos, gritos, versos tão ébrios da presença, buscando desfiar as tramas da memória alheia, descobrindo faunas complexas sob a pedra do discurso. Ela me ensinou a fumar numa noite densa, quando sentamos na praça da catedral, no alto da escadaria, para escapar das buzinas. Na calma da iminência da aurora, alguns mendigos dormiam. Naquele canto guardado das maquinações dos estranhos, ela passou-me o objeto branco que repousara em seus dentes podres e disse: toma, pondo-o em minha boca com a candura de quem nos serve o melado dos próprios dedos. Puxei o fumo com calma ensinada, contive-o junto à laringe e expeli pelas ventas. Eu prossegui com o gesto, ela pegou outra dose e degustamos minutos de comunhão, de nosso rito sem sangue. Como antropólogo atento a um só espécime, eu desejava mesclar-me a seus costumes. Após algumas semanas de intenso estudo, era nativo. Estava em casa nas vizinhanças de Rita. Você devia mudar, ela disse, rompendo a redação de minhas notas para alguma tese futura. Definitivamente devia mudar. Isso aqui não é para você, garantiu, retomando o cigarro. Observei sua figura, iluminada pela forte luz branca de muitos postes. Seu rosto aquilino, com sulcos claros, a testa alta, mal oculta por uma franja espontânea que escapava de seus cachos irregulares, multicolores e imundos. Ela era linda para o meu gosto, uma imagem que apresentava seus múltiplos quartos ao mesmo tempo, amontoados todos na impressão fortuita, como um retrato cubista que anda e fala. Mudar para onde? Por quê? Respondi, considerando se o isso se referia à cidade ou àquele instante na praça. Sei lá, mudar, outro país, ou mesmo outra cidade bastasse. O Rio, talvez. Retornou, com os olhos fixos em algum senão intangível. Ou São Paulo? Completei, imaginando que ela se referia ao tamanho da cidade em que vivíamos e à irrelevância de tal lugar nos cenários mais vastos. Não, São Paulo é provinciana. Estive lá uma vez. É como aqui, só que imensa. O Rio é outro lance, cosmopolita, a capital de 1000 mundos. Definitivamente vá para o Rio. Voltamos ao fumo. O meu acabou, deu-me outro. Acendeu com a destreza alcançada em 2 décadas. Era ela velha bastante para ser minha mãe, desde que me levasse no bucho ainda bem jovem. Com os cotovelos a repousar sobre as coxas, ela encurvou-se e bufou. Depois tremeu e me disse: por causa do frio elas não vêm. Quem? Perguntei. As corujas, respondeu. As corujas brancas que habitam a madrugada. Eu sempre as vejo sobrevoando essa igreja. Eu, que nunca vira um animal daqueles, imaginava se havia um simbolismo qualquer nessas frases, ou se eram tão só indício de um descompasso patente entre o que Rita avisava e o que os deuses legavam de experiência a nós outros. Eu gostaria de vê-los, comentei, com um pensamento íntimo que por descuido ou descaso deixara exposto. Ela se aproximou, nossos lados tocavam-se só o bastante para notar-se. Então sorriu e me disse: o que mais gosto em você é não me ver como louca. E retornou ao cigarro. Eu sabia que Rita via coisas que ninguém mais via, mas isso só aumentava seu apelo para o jovem deslocado e um tanto frio que eu era. Se ela era louca, eu não estava tão longe, com minha mente a funcionar de modo nada comum. A mim sempre soou estranha a coerência insuportável das coisas do mundo. Que tudo não mudasse entre os momentos e o tempo prosseguisse sua marcha ancestral para o oblívio um instante por vez. O que a todos parecia óbvio era um escândalo. Era irritante como as cores e as formas de tudo que me circundava persistiam, exceto quando alteradas por ação externa ou pela necessidade em seu íntimo de se mover desde o imberbe ao pútrido. Com Rita, o mundo era amplo e trazia surpresas cortantes. Corujas brancas sobre a catedral soavam pertinentes. Se não as via, era pelo frio, por certo. Era pelo frio e não por serem parte de um delírio. Você já leu Crime e Castigo? Perguntou-me súbito, tirando as aves de minha ideia. Respondi que aquele livro era o mais querido da minha estante. Eu o lera no colégio. Sua prosa densa, que registrava com precisão os rumos complexos do seu espírito, fez com que eu percebesse que meu modo de pensar, não no conteúdo, mas na forma, não era tão ímpar quanto a vida na província levou-me a crer. E isso me deixou em dívida vitalícia com Dostoiévski. Ela ouviu meu depoimento apaixonado e aproveitou uma brecha entre minhas frases para comentar como se não fosse nada. Ontem tomei um café com Raskolnikov. Ficamos mudos alguns minutos. As primeiras notas de uma chuva forte nos forçaram a buscar abrigo.
Recostamos sob a proteção de um ponto de táxi recoberto, cujo banco servia ao repouso de alguém cujo corpo estava empacotado por uma colcha cinza que provavelmente fora parte de algum carpete. "O que ele disse?" perguntei. "Quem?" Ela me voltou, ajeitando seu cabelo indomável com as costas trêmulas da mão que portava o cigarro. "Raskolnikov", informei. "Ah!" compreendeu, e falou, ora, sempre, que não lamentava ter matado a velha avarenta, só sua irmã inocente, e que alguém como ele, destinado a grandes feitos, não devia ser restringido pela moral ordinária. "E o que você acha?" questionei, em parte para checar a coerência da narrativa. "Que isso de grandes feitos é uma imensa bobagem", respondeu, adicionando, "gente assim subestima as maravilhas de ser pequeno." Quando a chuva reduziu, seguimos para o terminal da rua da frente. Em pouco viria o sol, e com ele os ônibus. Acendemos os últimos do maço. Eu fumava para acompanhá-la, e continuaria fumando enquanto a revisse. Levaria meses para a doença enfim tomar sua memória, e ela gritar para o portão de sua casa, onde eu esperava resoluto, que não conhecia ninguém com meu nome. Com sua companhia foi-se o hábito. Quando às vezes desejo um cigarro, é que anseio revê-la, tão só. Nesses momentos, a lembrança dança como a fumaça de seus lábios nas chuvas de maio, e eu nos vejo nesse mesmo canto da cidade, a alguns minutos da aurora, com as bocas a entreter-se, sem saber de aves ou assassinos. O primeiro ônibus chegou sem passageiros. Sentamo-nos no fundo e demos espaço ao passeio dos dedos entre os cachos, das línguas entre os dentes. Ela sentiu-se confiante e me contou que, vez por outra, os personagens dos livros que amava vinham encontrá-la para um lanche. Eram tão melhores as conversas com esses entes abstratos que com as gentes que vicejam nas multidões que assustam. Eu questionei quem mais a procurava e o que dizia. Ela prometeu me contar cada detalhe da outra fita, pois o sono não deixava que seguisse. Concordei. Não mais ela traria o assunto. Perguntado uma semana após, juraria que inventei aquilo, que nada dissera sobre papos com pessoas que vinham dos livros para vê-la. Era tudo tolice, concluiu. Suas lembranças se esfumavam e novos sonhos correriam para ocupar o assento. Ela encostou-se em meu ombro e cochilou. Abri uma janela do ônibus e olhei fundo para a igreja, sentindo que era o cenário de um recorte importante de minha colagem biográfica. Os sons das aves passavam fraco verniz sobre as folhas umedecidas. Um traço curvo surgiu de alguma fresta invisível e vagueou pelos ares com graça infinda. Era uma coruja, de fato uma coruja. Quis chamar Rita, mas ela estava tão calma que desisti. Observei o animal. Como esperava, era branco, mas só na metade que se mostrava mais vezes. No outro lado do corpo, era pardo, como um passeio no outono.